Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, já percorremos quase metade da nossa travessia quaresmal e neste terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos ajuda e nos convida a refletir sobre uma palavra que é, podemos dizer, o coração da Quaresma, o grande convite que a liturgia deste tempo nos faz, conversão. E para refletirmos sobre a nossa conversão, hoje nós podemos dizer que as leituras colocam lado a lado as características e as atitudes de Deus e as características e as atitudes do povo de Deus, ou seja, as nossas características, as nossas atitudes. De um lado, nós temos um Deus que é paciente, que é misericordioso, que é próximo. De outro lado, temos nós, povo de Deus, às vezes distante, impaciente, afobado, sem misericórdia. E aí, olhando para Deus, nós percebemos o que ainda precisamos fazer para ficarmos mais parecidos com Ele. O que ainda precisamos retirar de nós para sermos mais parecidos com Ele. O que ainda nós precisamos viver para sermos mais parecidos com Ele. Conversão é essa mudança que acontece não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Podemos recordar de uma expressão popular muito utilizada, virar a chave. Conversão é virar a chave. Quando nós viramos a chave, nós podemos abrir ou fechar a porta. Quando nós viramos a chave, nós podemos ligar ou desligar o carro. E assim também acontece com a conversão. Nós podemos caminhar por esses novos caminhos que o Senhor nos convida a trilhar. Por isso, cada pessoa precisa refletir o que precisa fazer, porque a conversão é um processo individual, intransferível. E cada um de nós sabe o que é preciso fazer para viver essa conversão. Na primeira leitura, nós ouvimos um relato muito bonito do livro do Êxodo, que é a grande epifania que Moisés tem de Deus. O encontro pessoal que Moisés vive com Deus. Moisés estava lá no seu cotidiano, apacentando o rebanho do seu sogro. E é lá no seu cotidiano que Deus vem ao encontro de Moisés. É também no nosso cotidiano que Deus virá ao nosso encontro. Mas, voltando lá para Moisés, Deus aparece para ele em meio a uma sarça seca, um arbusto, que de repente começa a queimar sem se consumir. Dizem os estudiosos bíblicos que esta sarça que queima sem se consumir é o coração de Moisés. Então, nós também temos em nós, no nosso coração, essa sarça que se queima sem se consumir. E é lá que o Senhor quer viver esse encontro conosco. E o Senhor vai falar assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Nós somos essa terra santa que o Senhor quis fazer morada. Por isso nós precisamos tirar as sandálias, não as nossas sandálias, o nosso calçado, mas nós precisamos descalçar as sandálias do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, do pecado. Tantas são as sandálias que nós calçamos na nossa vida que nos impedem de viver verdadeiramente este encontro com Deus da vida. E Deus se mostra próximo de nós. É impressionante nós
escutarmos os verbos que Deus utiliza para falar com Moisés. Ele fala assim: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor de sua voz, das suas súplicas, eu desci para caminhar com vocês. Então nosso Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo, que caminha conosco, que se mistura com a gente, que vê as nossas angústias, as nossas dores, que sonha conosco os nossos sonhos, que preenche de esperança o nosso coração e nos faz chegar um dia à terra prometida, porque Ele está no meio de nós. Essa experiência que Moisés vive e que nós somos chamados também a viver. Só que o povo de Deus sofria de algo que também nós sofremos e que São Paulo adverte na segunda leitura: a murmuração. Como é difícil conviver com uma pessoa que murmura. Você não dá conta de ficar um minuto perto da pessoa. E todos nós conhecemos pessoas assim, e todos nós somos assim, às vezes. Reclamamos de tudo e de todos, e desfiamos um rosário de reclamações. Se está chovendo, a gente quer sol; se faz sol, a gente quer chuva, e entre outras reclamações que podemos fazer. Estamos sempre reclamando. Mas São Paulo fala: não murmureis. E ele adverte mais. Ele diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Muitas vezes nós nos julgamos melhores do que as outras pessoas. Nós pensamos que somos melhores do que os outros, mas esquecemos de olhar para nós, para o nosso coração, para aquelas coisas que nos distanciam de Deus. Nós estamos em pé, mas podemos cair. Eu tive um professor na faculdade que gostava muito dessa expressão de São Paulo, e ele dizia sempre para a gente: quem está de pé, cuidado para não cair. E ele completava: como eu sou muito atrevido, vou colocar uma vírgula no que São Paulo falou e acrescento: e quem caiu, levante o mais rápido que puder. Nós só não podemos ficar caídos, mas o Senhor nos resgata quando nós cairmos. Só que o Senhor não quer que nós vivamos uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida mais ou menos. E muitas vezes nós nos contentamos com a média, com mais ou menos. Porém, o Senhor espera mais de nós. E Ele sabe que nós somos capazes de muito mais. Por isso que Ele nos convida constantemente a viver a conversão. Porque nós podemos mais se nós nos esforçarmos. No Evangelho, Jesus fala de algumas tragédias que aconteceram no seu tempo. E que as pessoas daquele tempo pensavam que Deus é que tinha castigado aquelas pessoas de alguma forma. Mas Jesus fala: não é bem assim. Deus não é um Deus que castiga. O nosso Deus é um Deus que nos espera e que tem paciência conosco. O mal entra no mundo por causa do nosso pecado, por causa da maldade que habita no coração do próprio ser humano. E Jesus fala para os discípulos e para nós: se vocês não vos converterdes, vós morrereis da mesma forma. Nós precisamos da conversão, porque a conversão abre-nos as portas. Esse ano, a campanha da fraternidade nos lembra a Fraternidade e Ecologia Integral, por causa, um dos motivos, dos 800 anos que São Francisco de Assis escreveu o Cântico das Criaturas. E é um cântico belíssimo, escrito por Francisco, e ele lembra: louvado sejas, meu Senhor, pela terra, pelo sol, pela lua. Mas mais no final do cântico, São Francisco também louva a Deus pela nossa irmã morte. E ele diz mais ou menos assim,
que quem consegue viver uma vida coerente não sofrerá com a primeira morte e não terá medo daquela segunda, que, digamos assim, acontecerá quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Quando nós estivermos face a face com Ele, Ele também vai nos acolher, porque nós soubemos amar, nós soubemos converter, mudar a nossa vida. É impressionante perceber o tanto que Deus aposta em nós. Ele não desiste de nós, e isso nos dá esperança. Essa história que Jesus conta, essa parábola da figueira, representa cada um de nós. Nós somos esta figueira estéril, esta figueira seca. Mas Jesus fala para o dono da vinha: vamos dar mais uma chance, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar. Pode ser, já faz tempo que essa figueira não dá frutos, mas quem sabe daqui a um mês, quem sabe daqui a 6 meses, quem sabe daqui a algum ano, esta figueira voltará a dar frutos. Então Ele não desiste da gente. Então nós também não podemos desistir de nós. Por isso nós precisamos viver este caminho de conversão. E eu quero convidá-los a pegar o folheto aí na oração do dia, oração de coleta, antes da primeira leitura. Vamos rezar juntos ler e rezar juntos esta oração mais uma vez, que resume de modo belíssimo a liturgia de hoje. Juntos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão de nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Olha que bonito. Nós, ao reconhecermos as nossas faltas, ao reconhecermos as nossas limitações, os nossos pecados, nós podemos ser regenerados pela misericórdia divina. Esse é o caminho da Quaresma. Reconhecer: eu sou pecador, eu preciso de conversão, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus me regenera, me transforma. O encontro com Cristo muda a nossa vida para melhor. Regenerar é sinônimo de reconstituir, restaurar, renascer. E nós podemos substituir todas essas palavras por uma só: ressuscitar. Nós somos chamados nesta Quaresma a permitir que Jesus regenere a nossa vida. Que o seu amor nos faça ressuscitar como novas pessoas. E que assim nós possamos fazer a nossa vida frutificar. Ainda que nós já tenhamos errado muito, ainda que nós já tenhamos caído muitas vezes, nós podemos contar com a graça de Deus. Nós somos, li hoje na folhinha do coração de Jesus também algo muito bonito. Nós somos adubados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo derramado na cruz que faz com que a nossa vida frutifique. Nós queremos viver a conversão e por isso nós proclamamos sem medo: Senhor, dessa vez é para valer. Eu quero concluir cantando uma canção do Padre Zezinho e fala exatamente disso. Dessa vez é para valer. Converte o meu coração, Senhor. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção
Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Sou projeto de paz que nasceu do teu amor, mas esqueço demais que também sou pecador. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Vamos cesar juntos. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Quero ser alguém transformado. Quero ser alguém transformado. Quero ser revigorado. Quero ser revigorado. Por tua graça. Por tua graça. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. A viver de verdade a minha conversão. Viver de verdade a minha conversão. Desta vez é para valer. Dessa vez é pra valer. Vou cantar mais uma vez. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Amém.